Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Bom dia. Se eu não me engano, esta é a terceira reunião que nós temos para falar do credo. Na realidade, para falar dos dois credos que são utilizados na igreja. O chamado símbolo apostólico, que é aquele que normalmente é cantado ou recitado nas missas, é o mais antigo, por isso é chamado apostólico, o símbolo dos apóstolos, e o outro, que tem um nome mais complicado, maior, o símbolo niceno-constantinopolitano. Na primeira reunião que nós tivemos aqui, nós falávamos do sentido, da função, da articulação desses textos que compõem os dois símbolos da fé. Símbolo, só para lembrar um pouquinho e poder entrar no assunto de hoje, que é a segunda parte dos símbolos. Símbolo tem dois sentidos quando é utilizado o termo para falar dos símbolos da fé. Símbolo significa ao pé da letra, traduzindo símbolo. Do grego, ao pé da letra, símbolo significa conjunto ou conjunção. E ao longo da história da igreja, o símbolo significava isso, o conjunto das verdades que os cristãos cremos. Por isso também, símbolo da fé significava aquilo que conjunta ou reúne os cristãos. Até o século IV, quando os cristãos eram perseguidos, o símbolo da fé funcionava um pouco como a senha dos cristãos. Se imaginem que estivéssemos em tempo de perseguição. Continuamos estando, só que não se vê, né? Mas um cristão viajava de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro procurava uma comunidade cristã. Mas o pessoal do Rio não sabia se essa pessoa estava procurando a comunidade cristã com boas ou más intenções. Então perguntavam à pessoa: qual é a sua fé? Se a pessoa era capaz de recitar o símbolo da fé, era sinal de que essa pessoa tinha sido iniciada na fé cristã. Porque o símbolo, nessa época, não era de jeito nenhum escrito. Xerocado não era porque não podia, né? Mas isto que nós temos, assim, diante de nós, Santo Agostinho, por exemplo, ficaria horrorizado que o símbolo da fé pudesse ser lido por qualquer pessoa
sem ter sido iniciada no que essas palavras significam. O símbolo era dado às pessoas, naquele tempo normalmente ainda eram adultos, o símbolo era dado às pessoas que iam ser batizadas, era dado 2 domingos antes da noite pascal, e era dado pelo bispo e explicado. E no domingo seguinte, depois da entrega do símbolo, tinha a volta do símbolo, em que as pessoas tinham que recitar, isto é, saber de cor o símbolo e saber explicar o que o símbolo significava. Por isso, esse sentido, esse duplo sentido da palavra símbolo. Ele junta os cristãos, ele junta também aquilo que os cristãos acreditam. Como está organizado este texto? Normalmente um texto que tem a importância e os séculos que tem estes símbolos da fé, são textos que estão muito bem articulados. A articulação principal deste texto corresponde à primeira palavra. A primeira palavra é creio. Em quem, vejam que não digo em que, mas em quem cremos os cristãos. Cremos em Deus Pai, cremos em Jesus Cristo, seu Filho, cremos no Espírito Santo. É por isso que nesses xerox que devem ter diante dos olhos há uma barra horizontal separando cada um dos artigos do símbolo. Artigo são cada uma das 3 partes principais do símbolo. O que fala do Pai, o que fala do Filho, o que fala do Espírito Santo. Artigo, quando se fala do símbolo, significa articulação. Articulação por quê? Porque essa estrutura, Pai, Filho e Espírito Santo, está necessariamente articulada. Não se pode falar do Pai sem falar do Filho, nem do Filho sem falar do Pai e do Espírito Santo, nem do Espírito Santo sem falar do Pai e do Filho. A música que nós estávamos cantando, o que a Dora puxou no início desta reunião, dizia: Deus é amor. Vejam, no fundo, o que está estruturando o símbolo, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é aquilo que constitui o âmago da fé cristã. E que, num dos últimos escritos do Novo Testamento, na primeira carta de São João, e acho que já foi aqui explicada por mim em algum ano, não sei qual, a afirmação: Deus é amor. Deus é amor. Depois dessa carta, é o que levou os cristãos a dizer: Deus é Trindade. Uma única palavra para dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E que esses 3 nomes significam que Deus em si mesmo é amor. O Pai, que eternamente ama o Filho que eternamente ama o Pai no Espírito Santo. O Espírito Santo que está entre o Pai e o Filho
e é o amor dos dois. Sobre esse assunto voltaremos, porque quando se fala a palavra Trindade, normalmente na cabeça das pessoas desce uma névoa, como se fosse uma coisa muito complicada. É uma coisa que certamente na história da doutrina teológica do dogma trinitário é uma coisa muito complicada, mas desde já, me referindo ao mantra que cantamos no início, os símbolos, no fundo, não querem explicar, ou não querem dizer outra coisa do que para nós cristãos, Deus é amor. E que acreditar em Deus é acreditar no amor. Um cristão, uma cristã, não pode dizer simplesmente eu creio que Deus existe. Isso, se somente fosse isso, não faria de nós cristãos. O que faz de nós cristãos é dizer, creio que Deus é puro amor, eterno amor. Do contrário, nós não estaríamos acreditando com o que é específico da fé cristã. O que é específico da fé cristã e que se explicita naquilo que os símbolos da fé, mais ou menos extensamente, vão nos contando. Como sabemos que Deus é amor? Sabemos que Deus é amor percorrendo os 3 artigos, ou as 3 articulações dos símbolos da fé, onde nos fala da criação, nos falam da redenção, nos falam da santificação. Para dizer que o amor efetivo, o amor eficaz de Deus se manifesta já no fato de que possamos existir num mundo que existe, que é para nós. E que esse ato criador de Deus, que não é simplesmente algo que aconteceu quando o universo começou a existir, mas que é um ato que Deus está sempre realizando. A gente não é criatura porque um dia pintamos no mundo. A gente é criatura porque continuamente estamos recebendo a existência de Deus. De Deus que, aos seres humanos, nos dá a existência para que nós, junto com Ele, na liberdade que Ele nos dá, possamos ser como que co-criadores, junto com Ele, da nossa própria existência. Essa existência, como a palavra poderia querer indicar, não significa que Deus nos jogou no mundo. Lá vão vocês, se virem. Que o símbolo da fé não seja só dizer que Deus é criador, mas que o símbolo da fé nos fale de nosso Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, por quem tudo foi feito. Significa que a nossa existência tem tudo a ver com a vida do Filho de Deus encarnado. Nós, nesse sentido, por isso, o que os símbolos vão nos dizendo é sempre como dar uma volta no que é dito em primeiro lugar, para que, em segundo lugar, possamos compreender melhor
que significa ser criaturas. Ser criaturas, o segundo artigo do símbolo, nos diz que é participar da vida que se manifesta da humanidade, na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Crer no amor do Criador é ver esse amor em ação na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós chamamos nosso Redentor. Deus nos criou para que em Jesus Cristo, seu Filho, que vai assumir a natureza e a condição humana, nós pudéssemos participar nele da vida de Deus. Deus se fez homem para que nós possamos ter em nós mesmos a vida divina. Esta afirmação que estou fazendo, Deus se fez homem para que nós possamos participar da vida de Deus, para muitos cristãos pode parecer uma novidade, porque muitas vezes, sem querer, a nossa cabeça é feita não pelos símbolos da fé, a nossa cabeça é feita pelo que comumente as pessoas pensam. Comumente as pessoas pensam que Deus existe. Comumente as pessoas pensam que Deus é criador. Comumente as pessoas param por aí. Param por aí e não se relaciona a criação que Deus Pai faz com o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por quem e para quem fomos criados. Muitos cristãos, olhando para nosso Senhor, estão vendo um cristão olhando para nosso Senhor? Muitos cristãos olhando para nosso Senhor, por alguma rememoração do catecismo, dizem, sim, claro, Jesus Cristo é muito importante, porque Ele veio para nos salvar. Como se Jesus Cristo fosse uma espécie de paraquedista divino, que Deus disse, a quem Deus disse, meu filho, essa humanidade que nós criamos não deu certo. Tu vai ter que descer. E nosso Senhor pega seu paraquedas e desce para nos salvar do pecado. Isso não é mentira. Isso não é mentira de jeito nenhum. Mas só isso não seria ou significaria esquecer o principal. O que é o principal? O principal é que desde o início, esse é um modo de falar humano, né? Porque para Deus o início, o fim, o meio está tudo na sua eternidade. Mas desde o início, o plano de Deus, criando o universo, para que o ser humano possa existir, desde o início, o plano de Deus é manifestar à humanidade o seu amor infinito. Como Deus vai manifestar à humanidade o seu amor infinito? O que a Escritura nos diz é que o que Deus quer manifestar, mostrando o seu amor, é que Ele nos faz participar da sua vida.